Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio consegue sua segunda vitória seguida sobre o comando da equipe do Botafogo, galera. Vamos acompanhar a coletiva aqui do Lúcio Flávio. Nós sabíamos que não seria um jogo fácil aqui, até pela boa equipe que tem o América. A posição deles na competição não condiz com aquilo que é o rendimento deles. Em relação ao jogo, a análise que eu faço é que até os 30 minutos, enquanto nós tivemos a capacidade de trocas rápidas, de passe, fazer um jogo principalmente pelo lado, nós tivemos uma boa imposição no jogo. Tivemos depois talvez uma situação de jogar um pouco mais por dentro, e eu havia até passado isso, que eu acho que uma das boas características do América era a recuperação da bola e essa saída rápida. E é óbvio que após o gol deles, né, e por ter sido ali numa situação de instabilidade no primeiro tempo, nós sentimos até um pouco esse golpe do gol, né? No segundo tempo voltamos já com uma postura diferente, conseguimos fazer o segundo gol e após o segundo gol, o que era natural, até porque o América já em relação ao momento deles tinham realmente que atacar, se atirar, e aí nós aos poucos, né, era natural que alguns jogadores nossos tivessem ali um pouco a situação da parte física, do cansaço. Tivemos o cuidado em relação ao próprio Adrielso, que veio no intervalo conversar comigo a respeito até desse tempo a mais que ele ficaria em campo. Então, assim, foi um jogo, na minha opinião, um jogo equilibrado, um jogo onde nós, especialmente, conseguimos, em momentos do jogo, controlar bem, e em outros o América também conseguiu chegar, até pela boa equipe que eles têm, uma equipe muito técnica, e principalmente de um jogo aéreo muito forte, né, que eles, em muitos momentos, chegaram com perigo nessa situação. E aí, até por isso, né, no final ali, a troca que eu acabei executando, efetuando, em razão até dessa forte jogada aérea que eles tinham. Lúcio Flávio, boa noite. Em certos momentos da partida, o Botafogo trocou passes, se movimentou, mas a marcação do América estava muito bem encaixada. E o que fez com que o Botafogo saísse vitorioso hoje foi simplesmente a qualidade técnica dos seus jogadores, tanto que os gols do Botafogo saíram em jogadas pessoais do Júnior Santos. E eu queria saber de você, nessa qualidade tão boa que o Botafogo tem, você acha que a parte individual de cada atleta torna-se um diferencial do Botafogo nessa campanha do Campeonato Brasileiro? Essa é uma questão até interessante, porque nós sabemos que uma equipe, e até em função, né, do momento que o Botafogo vive, né, de estar liderando a competição já há um bom tempo, automaticamente isso mostra uma capacidade boa do grupo, do elenco, mas em determinados jogos alguns jogadores acabam se sobressaindo justamente por essa questão técnica. E a gente fica feliz, né? Nós do Botafogo ficamos felizes em ver, por exemplo, o Júnior fazendo 2 gols, como ele fez hoje, mostrando especialmente uma capacidade que ele tem, né? De um jogo forte, do 1 para 1, e assim, é de uma alegria poder ter jogadores para nós contarmos com eles nesses momentos, né? Porque, conforme eu falei, o jogo ele se desenhava numa situação que o América, até pela característica da equipe, normalmente fazia uma linha de 5, né? Já vem jogando assim há um tempo. Então, a partir do momento que a bola batia do lado, e aí nós tínhamos tanto o Júnior ou o Sá, em determinados momentos o jogo do 1 para 1, né? O mano a mano ali, ele faria o efeito que nós queríamos, e graças a Deus que nós conseguimos 2 gols dessa forma. Ô Lúcio, apesar da liderança isolada no campeonato, o Botafogo passou por um período de instabilidade, ainda com o Bruno Lage. Com você, 100% de aproveitamento. O que você fez, o que foi necessário corrigir para que o Botafogo voltasse a ser esse líder do Campeonato Brasileiro, convencendo dentro de campo? Bom, todos são sabedores, né, em relação à mudança que aconteceu, né, em função de uma proposta, né, que até então o Luiz recebeu para ir para o mundo árabe. Houve uma troca, e
e qualquer tipo de troca de comando vai existir alguma diferença, porque cada profissional trabalha de uma forma, e em razão de eu fazer parte do clube, talvez num primeiro momento ainda ali com a equipe B, né, mas participando dos momentos, principalmente enquanto o Botafogo tinha possibilidade dos jogos em casa, eu acompanhava todos os jogos, sabia como os jogadores tinham seus posicionamentos, a forma. A partir do momento que houve novamente essa saída, eu só dei continuidade a uma situação que já era deles, entendeu? Aquilo já estava dentro deles. E é uma característica hoje desse elenco, e por isso eu acredito assim que houve essa retomada, né, em relação à forma que os jogadores hoje estão se portando dentro do campo. Lúcio, boa noite. Boa Felipe, noite. Canal Simonete Análise versus Esporte. Parabéns pela vitória. E não tem como a gente falar desse jogo sem falar da partida do Eduardo. A gente viu o Eduardo flutuando muito bem nas costas do Juninho e do Martínez, que muitas vezes encaixavam mais no Marlon e no Gabriel, principalmente porque o Benítez não baixava tanto. Isso estava no plano tático antes do jogo ou foi algo que aconteceu no decorrer da partida? Assim, até pela postura tática do adversário, né, nos estudos que a gente faz dos adversários, a gente tenta tirar aquilo que pode ser também aproveitado. E aí entra uma característica do próprio jogador, né? O jogador como o Eduardo, inteligente, né? Onde ele sabe muitas vezes buscar o espaço dele para ele ser aquele homem para levar, né, digamos assim, a possibilidade de um ataque no último terço, né, que se fala, né, em relação ao adversário. E em contrapartida, né, você falou a respeito, por exemplo, do Benítez, mas ele também nos gerava algumas situações de desconforto, porque muitas vezes a gente atacava e não estava, né, talvez numa recomposição ideal, e ele acabava recebendo e também. Então, a gente viu aí, né, dois grandes jogadores de qualidade técnica excelente, né, e a gente, né, acabou aí aproveitando bem, né, em determinados momentos essa possibilidade de o Eduardo receber a bola ali onde ele normalmente precisa estar, né? Um meia, né, para provocar uma situação diferente, ele tenta receber ali e aí sim dá a possibilidade de fazer um jogo por fora ou uma tabela com o Tiquinho, que aí entra muito, né, já o conhecimento que um tem, né, pelo tempo que eles estão atuando juntos. Boa noite, Lúcio. Sidão Marinho da Litoral News, parabéns pela vitória. Na saída de campo, o PR falou que dormiu só 30 minutos. Saíram de Montevidéu ontem, ele e o Adrielson, chegaram hoje de manhã no hotel. Ele teve uma grande participação no jogo. Eu contei pelo menos 2 grandes defesas, uma no primeiro tempo, uma no segundo. Como você olha para esse comprometimento dos jogadores do Botafogo, falando do PR, fala de todos também, e qual a importância do PR dando esse exemplo para os jogadores, para os torcedores, para que o Botafogo consiga chegar ao título do campeonato? Bom, assim, falar de um jogador que serviu a nossa seleção, né? Isso já é um motivo de muita satisfação e alegria para nós do clube. E aí, quando o jogador vem, e a gente sabia que seria uma logística difícil para eles estarem aqui aptos, né, 100% para poder jogar. Então, óbvio que quando eu tive a possibilidade de conversar com ele já pela manhã, né, pedi para ele ser o mais transparente possível em relação ao jogo, porque nós também temos, numa ausência dele, o Gatito, que é também um grande profissional, um ótimo goleiro, e nós estamos bem servidos. Porém, como ele falou que queria jogar, nós vimos da importância que ele tem, né? Um jogador que, nos momentos que existe a solicitação daquilo que é o perfil dele, né, como atleta, ele defendeu bem, mostrou toda a capacidade dele. É um jogador que exerce uma liderança muito positiva dentro do elenco, e o fato dele estar, né, já aqui conosco já é uma segurança para todos nós, né, porque é um jogador que passa por uma fase excelente, e isso mostra o que é esse grupo em termos de comprometimento, né, os jogadores saberem que mesmo diante de não ter, por exemplo, tido uma noite inteira de sono, se colocaram à disposição porque sabiam da importância que tinha esse jogo,
né? E nós vínhamos falando isso, né? Nessa parada aí da FIFA, da data FIFA, nós falamos sobre muito. Galera, Lúcio Flávio, né, um cara muito importante pro Botafogo, tá na história do Botafogo também, lá atrás também jogou no Botafogo, era um jogador que entregava tudo dentro de campo. O Botafogo, naquela época, não tinha essas condições financeiras que tem hoje, né, e é justíssimo aí ele ser campeão brasileiro com o Botafogo, tá à frente do comando do Botafogo. Acho que seria até injusto agora pegar e tirar o cara, vou trazer um treinador e poderia dar tudo errado. É mais fácil você deixar um cara da casa, né? Tem ele, tem um Carly também que tá por trás, né? O João Carly também é um cara que já estava há muitos anos no Botafogo, ajudou o Botafogo a voltar à Série A. E é um cara também que está ajudando bastante o Botafogo junto com o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio é um cara trabalhador, né, um cara humilde também. Isso daí os jogadores reconhecem muito. Os jogadores queriam ele no comando para poder, pelo menos até o final do campeonato, porque sabem a importância de um cara que fala a mesma língua deles, né? E o Botafogo merecidamente está conseguindo aí o caminho já está um passo. Na minha opinião, o Botafogo está um passo de ser campeão, né? Eu não vejo nenhum time tirando esse título do Botafogo. Na minha opinião, seria até um pouco injusto pelo que o Botafogo fez na temporada, né? A curva, fora da curva foi ali quando entrou o Bruno Lage, que não conseguiu fazer muita coisa, modificou muita coisa, né? E John Textor foi muito inteligente em fazer a modificação e tirar o Bruno Lage e deixar o próprio Lúcio Flávio, que na minha opinião vai conseguir dar sequência e vai conseguir trazer a taça para o Botafogo, né? Depois de muitos anos, eu acho que o Botafogo vai conseguir levantar uma taça de campeão brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, coletiva do Lúcio Flávio. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.